Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo rápido aqui, tentar pelo menos fazer um vídeo rápido. Mais de uma pessoa já me perguntou, espero que o som esteja bom. Mais de uma pessoa já me perguntou por que todo mundo está falando sobre um determinado assunto. Por exemplo, às vezes eu estou conversando com alguém e a pessoa me diz: poxa, mas você está falando isso? Mas todo mundo está falando o contrário. Você liga nas televisões, todos os jornalistas estão falando o contrário, os apresentadores falam o contrário. Você vai nas redes sociais, todo mundo está falando o contrário. Por que todo mundo está falando o contrário daquilo que você está falando? É, eu estou tentando pensar de uma maneira simples e rápida de explicar isso. Em primeiro lugar, no caso brasileiro, grande parte do que ocorre no mundo não chega aqui. E quando chega, chega deturpado. A gente tem uma imprensa, eu já falei em vários vídeos, vocês devem estar com o saco cheio de ouvirem eu falar isso, de me ouvirem falar isso. A mídia brasileira, a grande mídia brasileira, ela só retrata aqui, só repercute aqui, eu odeio essa palavra, mas é isso. Aquilo que sai aonde? Sai nos órgãos de, por exemplo, vamos falar sobre os Estados Unidos. O problema todo que está acontecendo a respeito do Bill Clinton. Já contei aqui de um produtor da CNN que acabou sendo dispensado, que confessou em vídeo, em áudio e vídeo, que o próprio presidente da CNN mandava ele criar notícias falsas associando o Trump aos russos. Por quê? Porque isso vendia, isso dava audiência, isso fazia a CNN ganhar dinheiro. Então, assim, o jornalismo hoje em dia não é mais uma ferramenta de informação cujo interesse é apenas informar o ouvinte, o leitor, seja o que for, revista, jornal, TV, rádio e tal. Na verdade, ele é um meio de desinformação e de propaganda enganosa. É a tal da fake news, que muita gente já deve ter ouvido falar. Então a questão é a seguinte: os meus ouvintes, os meus telespectadores, no caso da CNN, o que eles querem ouvir? O que eles querem? Qual é o objetivo deles? Eles querem ouvir aquilo que não existe. Então a gente fabrica uma notícia, cria uma notícia e faz com que aquilo ali vire notícia, mesmo não sendo. E se você não tem um produtor desse, por exemplo, para se auto-acusar, para dizer que ele mesmo sabotou, ele mesmo criou notícias falsas, as pessoas não vão ficar sabendo nunca. Porque entre o presidente, que é uma pessoa política, e a imprensa, normalmente a maioria do povo, povo médio, ele vai ficar do lado da imprensa, porque na cabeça dele a imprensa é isenta, entre aspas. E o presidente não, o presidente vai sempre se defender o seu lado, como todo político. E a imprensa não, a imprensa sempre foi vendida para as pessoas como sendo. Aqui no Brasil a gente não briga sempre, não, liberdade de imprensa, liberdade de imprensa. Ou seja, você tem a ideia de que a imprensa é livre, que a imprensa só fala a verdade, que a imprensa te informa. Então, quando a imprensa cria uma notícia, as pessoas acreditam. Por que as pessoas acreditam? Porque elas acham que a imprensa não vai mentir para elas. Então, até dar o estalo das pessoas perceberem: opa, é isso que a grande imprensa está fazendo comigo. Faz nos Estados Unidos e faz no Brasil também. Então, tudo que é traduzido, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, vem traduzido dessa imprensa, dessa fake news americana, que vem para cá e é reproduzido pela Globo, pela Folha, pelo Estadão, por toda essa porcaria toda. Então, como no caso da eleição do Trump, que eu comentei o ano passado, que o Trump ia ganhar as eleições, porque toda a imprensa alternativa, a imprensa de verdade americana, estava dando que o negócio estava pau a pau e o Trump estava um pouco acima. Só que por que os grandes veículos do Brasil, todos eles apontavam a vitória da Hillary e ficaram assim, em estado de choque quando ela perdeu?
Porque eles só reproduzem matérias de New York Times, da CNN, dessas porcarias dessas emissoras, que fajuto, elas fazem pesquisas. Onde que elas fazem pesquisas? Nas grandes cidades, nos redutos democratas. Então faz em Nova York, em Los Angeles, ali na Califórnia inteira. Então eles fazem assim nas grandes cidades, onde tem o povo frufru, aquele povo que é chegado no Partido Democrata, é feminismo, gaysismo, liberação de droga, toda essa merda faz parte do democrata. Então toda cidade grande é assim. Agora, você tem que ver que os Estados Unidos, você tem as bordas que tem as grandes cidades, mas todo o meio dos Estados Unidos aquele meio dos Estados Unidos é mais conservador, normalmente é o eleitor fiel do Partido Republicano. Então, ali não eram feitas pesquisas. Então, obviamente, que a hora que as eleições foram apuradas, deu no que deu. Então, isso é só para tentar mostrar como é que a coisa funciona. Então, o problema da imprensa brasileira, eu estava citando o fato das notícias que eles reproduzem dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a imprensa brasileira ela faz exatamente a mesma coisa. A imprensa brasileira ela está a serviço de um projeto. Todos os jornalistas que fazem as TVs, os jornais, as emissoras de rádios, tudo, todos eles foram doutrinados dentro das faculdades de jornalismo. Não tem um jornalista que saia da faculdade de jornalismo que não seja aliciado por professor do PSOL, do PCdoB, do PT, do cacete A4. Então todos eles saem com essa mentalidade enviesada de esquerda. Todos eles saem. E até quem não fez faculdade. Por quê? Porque mesmo os jornalistas antigos, que estão hoje com 60, 70 anos, muitos deles não fizeram faculdade de jornalismo, porque na época não era comum fazer. A pessoa entrava lá com 16, 17 anos numa redação, foca, e ia subindo, subindo e depois atingia o topo. Então não era necessário o diploma naquela época. Só que essas pessoas elas entravam numa redação que era totalmente controlada pelos comunistas. Então é obviamente que aquilo que o professor fazia na universidade com os alunos, faz na universidade com os alunos, aqueles chefes de redação, diretores de redação, faziam com as pessoas que entravam lá. O próprio Olavo de Carvalho, que hoje é o maior nome do conservadorismo brasileiro, durante 2 ou 3 anos, quando ele era jovem, ele foi comunista, inclusive participou de movimentos de movimentos comunistas, de organizações. É exatamente isso, ele foi influenciado por aquilo ali. É claro que algumas pessoas depois elas viram a chave e saem dessa matrix, né? Mas a grande maioria fica. E uma parte fica porque é paga por isso, porque não é de graça. Uma parte sabe que está lá falando besteira, está lá fazendo desinformação, pregando mentira, cacete a quatro, mas é muito bem pago por isso. Então não tem nenhum conflito de consciência. Eu estou ganhando dinheiro, para mim está ótimo. E uma parte realmente é idiota boba, idiota assim, que continua acreditando no sonho dourado. Ainda ontem assisti uma entrevista do Juca Kfouri. Juca Kfouri, na minha adolescência, era um dos meus ídolos, o Juca Kfouri. Porque eu gostava muito de futebol, hoje em dia gosto menos. E para mim ele era um cara, ele era para mim a síntese do jornalista mais honesto que existia no mundo, porque você abria a revista Placar, depois você abria os blogs, tudo que ele escrevia é sempre brigando com a CBF, com o Ricardo Teixeira, com o Fará, com o Caixa d'Água no Rio de Janeiro, assim, ele brigava com todos os dirigentes de clube, de federações, de confederação, tudo pela moralidade, desvio disso, desvio aquilo, era o caçador da moralidade, assim. Onde tinha sacanagem, ele estava lá denunciando. Pois bem, aí entrou o seu Lula na presidência. Obviamente que a gente sabe que o Lula saiu de lá com 80% de aprovação. Mas no segundo mandato do Lula, já na época do mensalão, já se sabia que ele era bandido. Só não tinham juntado provas para prender. Quem acabou assumindo o mensalão foi o Zé Dirceu, que assumiu, ficou de bico calado, porque Zé Dirceu é aqueles homens de ferro, eles nunca vão caguetar os companheiros, ao contrário do Palocci e de outros que abrem a boca mesmo. Então,
O Zé Dirceu assumiu essa culpa no lugar do Lula. Então o Lula se safou, conseguiu eleger a Dilma, reelegeu a Dilma, cacete a quatro. Agora caiu. Agora na Lava Jato o Lula caiu. Hoje assim, é um condenado já da justiça. Ainda não foi condenado em segunda instância, mas vai ser condenado. Já tem 6 indiciamentos, já é réu em 6 processos, enfim. É uma carta morta. Agora, você vê esse mesmo Juca Kfouri que combatia os dirigentes, os cartolas, bandidos, safados que corrompiam o futebol brasileiro, que desgraçava o futebol brasileiro, tá lá sentado na sala do Zé Trajano, abraçado com o Lula, dando entrevista. Foi defensor da Dilma, foi contra o impeachment. Quer dizer, aí depois você vai ver a entrevista do cara. Eu assisti a entrevista ontem, porque ele tá lançando um livro agora, chamado Confesso que Perdi. E teve uma entrevista de lançamento. Eu quis assistir a entrevista. Falei, vamos ver o que esse cara fala. O que ele está querendo dizer? Confesso que perdi. Será que ele vai fazer um meia-culpa? Falar, realmente, eu fui um idiota, acreditei no PT, agora não sou mais idiota e tudo mais. E eu vi que não. Assim, na entrevista ele diz: o pessoal do PSDB me chama de petralha, o pessoal do PT me chama de tucanalha. Ou seja, um me joga para um lado, outro me joga para o outro. Mas no final das contas ele está abraçado com o Lula. Quer dizer, então todo aquele discurso moralista, de moralidade no futebol, de ética, de decência, que ele pregava no futebol, na vida pública não tem isso. Daí ele falou, não, eu sou de esquerda. Por que eu sou de esquerda? Porque ser de esquerda é aquele cara que eu quero incluir os excluídos, eu acho que tem que ser o mundo para todo mundo. Ou seja, aquela mesma visão romântica idiota do militante de esquerda, que acha que o socialismo vai construir o mundo melhor, o comunismo é o sonho encarnado. Ele falou, mas a direita, qual é a diferença da direita? Porque a direita diz que tá tudo bem, não tem como mudar mesmo, então tem que haver excluídos e tudo mais. Aquela visão idiota de esquerda e direita. Aí eu estava pensando durante a entrevista, falava, então ele continua sendo um idiota, né? Ele tá sendo simplesmente ele faz parte daquela parte que é idiota. Simplesmente está com 70 anos, quase 70 anos de idade e continua um idiota. Continua acreditando que o comunismo é a coisa mais linda do mundo. Mesmo não dando certo em lugar nenhum, assim, não tem problema, continua achando isso. Aí no final da entrevista, ele diz: porque Gramsci diz pra gente que a gente deve ser pessimista nos sentimentos, nas análises, mas efetivo na ação. Ou seja, eu posso dizer aqui que eu estou descontente, que eu estou chateado com isso, com aquilo, que tudo que eu preguei não deu certo e tudo mais, mas a gente tem que ser ação, implantar o comunismo sempre na ação. Ou seja, no meio da entrevista eu estava achando que ele era apenas um idiota útil. No final da entrevista, quando ele diz que está seguindo os ensinamentos do Gramsci, e o Gramsci é exatamente o responsável por toda essa sabotagem que existe no meio cultural brasileiro. Estou falando brasileiro porque estou falando do Brasil. Mas ele influenciou isso no mundo inteiro. E aí eu vi que na verdade ele não era um idiota útil. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele é realmente um cara que está a serviço dessa ideologia. Eu sei que essa porra não dá certo, mas eu vou até o fim com esse negócio porque eu sou seguidor do Gramsci. Se eu estou ganhando ou não por isso é o de menos. Mas eu estou fazendo isso de maneira consciente, não sou um enganado. Essa é a mensagem que eu captei dele. Por que eu estou citando isso? Porque é só um exemplo. Agora, vamos ao cerne daquilo que eu queria dizer. Por exemplo, vou dar mais exemplos concretos. Então, agora com esse preâmbulo que eu fiz, exemplos concretos. Aí uma amiga minha pergunta, mas por que todo mundo está falando, na época da renca lá, teve gente que me perguntou, mas porque estão acabando com a reserva indígena, cacete a quadra. Eu fiz até um vídeo sobre a renca, já entrou no canal e tudo mais. Por que isso acontece? De maneira muito simples. Primeiro, o brasileiro comum, o que faz o brasileiro comum? Ele acorda, toma banho, toma café da manhã, vai trabalhar, volta, pega filho na escola, leva o filho para a escola, passa no mercado, passa na padaria, à noite ele vê televisão, vê novela, vê um filme, vê um jogo de futebol,
ou passa num bar, toma uma cerveja com os amigos, vai a um happy hour, vai pro shopping. Esse é o brasileiro médio. O brasileiro médio não, ele não vai estudar, ele não quer saber de livro. A pouca quantidade de brasileiro que lê, ah, lê assim, best-sellers, coisas que saem, que sai, que tá na moda, que é livro de autoajuda. Então aqui eu vou ler esses meia dúzia de livros, como ficar rico, como vencer, como casais felizes enriquecem juntos, essas porra todas. Livro de autoajuda e livros de ficção. O que tá bombando? Agora o que tá bombando é Helena Ferrante, é que tá vendendo milhões de livros. Então vamos ler Helena Ferrante. É isso aqui. Ah, você vai ler Dostoiévski? Não. Você vai ler Balzac? Não. Vai ler Flaubert? Não. Você vai ler Tolstói? Não. Vai ler Machado de Assis? Não. Já leu na escola, já teve trauma. Então, assim, assim, o grosso das pessoas do Brasil que leem, quando você encontra alguém, às vezes eu encontro alguma pessoa, eu falo, tenho um canal aqui, falo, minha vida é ler e tudo mais. Pô, eu também gosto de ler. Eu falo, o que você gosta de ler? Ah, eu vou ler Paulo Coelho, Augusto Cury, é, como é que é o nome aquelas séries de atuais, aquelas séries de Divergente, Harry Potter. Isso. Aí essa pessoa se apresenta para outra, não, essa é uma pessoa que lê muito, meu filho lê muito, ele lê 20 livros por ano. É isso, é só isso que vai ler. Agora nesses livros ele vai aprender alguma coisa, ele vai ter algum conteúdo? Não. Então você lê esses livros ou você assistir a novela da Globo, dá a mesma coisa. Então, o que acontece? Então, quando surge um assunto desse, como renca, como o caso da exposição lá, daquela exposição de putaria lá no Rio Grande do Sul, assim, o que acontece? Esse pessoal que propaga a informação, que são as pessoas que estão na TV básica, principalmente na TV, mas também no rádio, jornal, revista, mas principalmente na TV, porque ainda é o maior veículo de massa brasileiro. E também na internet, blogs e tal, mas a TV ainda continua sendo a principal fonte. Então você tem aqueles apresentadores, aqueles carinhos, estão tudo cooptados, então eles falam tudo a mesma coisa. E aí o cidadão comum, ele ouve a mesma opinião no Jornal Nacional. Aí vai ver na Folha de São Paulo no dia seguinte, é a mesma opinião. Aí ele vai, deixa eu entrar na rede social, vou entrar aqui no Facebook. Deixa eu ver, ó, Facebook dos meus amigos, estão todos falando a mesma coisa, que viram nas mesmas fontes. Aí eu vou seguir no Twitter, no Instagram e tal, perfis famosos. Aí eu vou lá, eu fiz esse teste. Eu fiz esse teste. Eu peguei o Instagram, entrei no Instagram, eu tava vendo alguma coisa que eu não lembro o que era. Não, tinha uma. O que era? Não sei. Eu tava vendo o perfil de uma moça qualquer, e ela tava abraçada com a Angélica. Aí eu falei, deixa eu entrar no Instagram da gente, deixa eu ver. Você vai descendo nas fotos, tem lá a mesma foto que todo mundo postou quando teve o negócio da exposição no Rio Grande do Sul. A foto de um coraçãozinho apertado. Ah, não tem cura gay não existe, cure seu preconceito, cacete a quatro. Aí você vai ver, você entrou no da Angélica e você vai entrar no Luciano Huck. No Luciano Huck você vai descendo as fotos, tem exatamente a mesma foto. Aí você vai, você entra num cantor que tá ali com. Aí você, assim, você vai em todos os famosos, todos os apresentadores, a mesma foto, o mesmo texto, a mesma bobagem. Então assim, como é que o brasileiro comum ele pode pensar diferente? Só tem duas maneiras do brasileiro comum pensar diferente. Ou ele ir buscar a informação por conta própria, ou seja, ele estudar o tema, e aí ele vai falar aquilo que a maioria das pessoas não vai nem sequer entender, porque o que ele está lendo, as pessoas não leram. Então, assim, eu vou te falar sobre um assunto que você não leu, não tem a menor ideia do que seja. Então, para você não existe, porque você não sabe nada sobre isso. E a segunda maneira é você ter um amigo, um conhecido, alguém que estude o assunto, que aí você pergunta para a pessoa, olha, isso se aconteceu assim, se é verdade, é mentira. Aí a pessoa vai te dizer, não, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Porque se você for pelo que a imprensa fala, toda a imprensa, de todas as mídias, se você for pelo que os intelectuais falam, que são os caras que falam na TV, são sempre aquela meia dúzia. Se você for porque essas mesmas pessoas, artistas e cantores e pagodeiros, jogadores de futebol, caralho, quadro, o que eles postam nas redes sociais deles é exatamente a mesma coisa. É cópia de um pro outro. Essa mesma. Aí você entra no negócio da renca, tem o mesmo negócio. A Amazônia é nossa, vocês estão vendendo a Amazônia. Não pode vender a Amazônia é nossa.
Aí você vai lá, tem a mesma foto no artista. Você vai no outro artista, tem a mesma foto. Você vai no outro apresentador, tem a mesma foto. É tudo a mesma merda. Então as pessoas, que opção elas têm? Se elas não procuram a informação por conta própria, se elas não têm alguém que lhes diga o que aquilo lá é na verdade, o que está acontecendo, assim, todo mundo ao redor dela está falando uma mesma linguagem, então ela vai seguir essas pessoas. Então é óbvio que quem fala alguma coisa diferente é o estranho, é o esquisito, é o exótico. Eu sou exótico, porque um monte das coisas, muitas coisas que eu falo aqui nesse canal, as pessoas vão falar, isso aqui é uma loucura, porque eu nunca ouvi falar disso. Pois é, mas para você ouvir falar disso, você tem que ler aquilo que eu li. E boa parte daquilo que eu li não saiu no Brasil. Se as pessoas não leem nem os livros que saíram no Brasil, que não sejam autoajuda ou best-seller, que dirá o que não saiu no Brasil. Então é um problema você do Brasil você estudar e você ir a fundo nas questões, porque você fica, primeiro que você fica sem ter com quem conversar, porque a maioria das pessoas não estudam os mesmos assuntos. E segundo, porque você vai dizer para a pessoa, olha, isso é assim por causa disso, disso, disso. Ah, mas eu nunca ouvi falar disso. Ah, mas eu li na TV que eu vi na TV que não é isso. Ah, por que está todo mundo falando o contrário do que você diz? Aí eu vou falar o que para essa pessoa? Eu falei, o que eu vou falar? O mundo inteiro está errado? Não é que o mundo inteiro está errado. O mundo inteiro está errado porque não é o mundo inteiro. Assim, a grande maioria das pessoas estão erradas porque elas estão seguindo modelos errados. Você não tem grandes exemplos de pessoas de bom nível no Brasil, pessoas de alto nível. Essa intelectualidade brasileira é um lixo que está no Brasil. Você vê que a Márcia Tiburi escreve livros como conversar com fascistas. Na cabeça dela, assim, todo mundo que não é comunista é fascista. Agora, procura tecnicamente o que é o termo fascismo. O termo fascismo, e você estuda o fascismo, quais são as características, você vai ver que as características do fascismo não se enquadram nas pessoas que não são petistas, se enquadram nas pessoas que são petistas. Ou seja, aquelas pessoas que querem patrulhar os outros, que não querem deixar os outros falarem, que não querem eliminar os outros do debate público. Não, isso aqui não pode falar porque ele é de extremo direita, isso aqui não pode falar porque ele não é. Esse é um comportamento fascista. O comportamento fascista é esse dos movimentos sociais que vão na rua, vão quebrar tudo, vão quebrar ônibus, vão destruir prédio público, vão bater nas pessoas, os black blocs. A Itália fascista tinha os camisas vermelhas, camisas pretas, não lembro agora se eram camisas vermelhas ou camisas pretas. Um era nazista, outro era fascista. Vão pra rua bater nas pessoas. É o que está acontecendo na Venezuela agora. As milícias do Maduro vão na rua para bater nas pessoas. Isso é o fascismo. O fascismo não é você ser contra o PT ou ser contra o comunismo. Isso é o fascismo. Agora, essa idiota dessa Tiburi é só mais uma dentre toda essa merda dessa intelectualidade que acha que assim. Ah, o cara é contra o Lula, o cara falou mal do Lula, o cara tá acusando, o juiz está acusando o Lula de um crime que o Lula cometeu. Ah, é fascista, é fascista. Esse tipo de imbecilidade. Agora, essa bosta vende. Eu vi agora recentemente, tá na 11ª edição essa bosta desse livro. Como conversar com um fascista. Quer dizer, as pessoas leem essa merda e ficam mais idiotas do que elas já eram antes. Agora, essa mulher tá onde? Tá em todas as televisões, todas as mídias, todo mundo chama para fazer palestra, entrevista, cara, quatro, pra falar um monte de merda. É só ela? Não. É quase todo mundo. Então você tem um grupinho que está idiotizado, que essa intelectualidade que está idiotizada, que são os únicos que falam, que são os únicos que têm voz na imprensa, nos grandes veículos, e as pessoas ouvem e repetem, porque elas não têm conteúdo para discordar daquilo ali. Como é que você vai discordar? Assim, o cidadão comum, quando você pega uma mulher dessa que se diz filósofa, tem diploma de filosofia, não quer dizer que seja filósofa, diz que um cara que é contra o PT ou contra o PSOL ou contra o Lula é fascista, a pessoa, o cidadão comum não tem como analisar se isso é verdade ou não, então ele acredita. Daí ele passa a repetir. Aí ele tem um vizinho ali que falou mal do Lula e vai lá e xinga o cara de fascista. Por quê? Ah, porque aquela mulher escreveu um livro dizendo que quem é contra o socialismo, contra o comunismo é fascista. É assim. É assim que acontece.
Então, quer dizer, é um problema. E é um problema que não tem solução a curto prazo. A única solução que você tem é trocar essa intelectualidade. Ou seja, as pessoas que estão falando no discurso público tem que ser outro tipo de pessoa. Tem que ser pessoa que está falando algo que tem sombra, que tem espelho na realidade. O Olavo inventou eu não sei se ele inventou ou se ele só popularizou um termo chamado paralaxe cognitiva. O que é paralaxe cognitiva? Significa o seguinte: é o raciocínio teórico de um determinado pensador, filósofo ou o que quer que seja, ele não tem lastro no concreto. É o que essa mulher está fazendo, por exemplo, essa Tiburi está fazendo com esse livro, Como Conversar com Fascistas. Assim, na cabeça dela, o Brasil maravilhoso era o Brasil de Dilma e Lula, com todo o roubo que aconteceu. É porque ela não consegue enxergar. Assim, ela está tão embotada, o cérebro está tão embotado, ela está tão mergulhada nesse poço de merda que é o comunismo, a ideologia comunista, que ela não consegue enxergar a corrupção, o que essas pessoas destruíram o país. Não, assim, o pensamento teórico dela continua maravilhoso. Assim, a esquerda continua sendo a coisa mais linda do mundo. A esquerda estava fazendo um Brasil maravilhoso, mesmo a gente sabendo que não estava, desemprego, quebra de economia, corrupção, caralho, a quatro. Mas na cabeça dela, assim, é isso que eu estou dizendo, isso é a paralaxe cognitiva. A teoria dela, do mundo lindo e maravilhoso que estava ocorrendo, na prática não se justifica, porque o brasileiro médio consegue descobrir isso, porque dói no bolso dele. Ele sente no cu quando ele perde o emprego, quando aumenta o preço da passagem de ônibus, quando aumenta o preço da comida no mercado, quando aumenta aluguel, quando aumenta a água, a luz, telefone. O cidadão percebe que ele está ele tá com uma economia fodida porque ele sente no bolso dele. Então, só que esses caras não sentem. Porque esses caras vivem assim, eles vivem nesse mundo global, do mundo cor-de-rosa. Não, assim, a teoria, não, porque a gente tinha que continuar com o comunismo, que tava uma maravilha, que era uma beleza. Isso é paralaxe cognitivo. É quando o discurso de uma pessoa analisando o mundo onde ela vive, no caso o Brasil, o país onde ela vive, não tem lastro com a realidade. Ou seja, o país que essa mulher, eu estou dando o exemplo dela, pode ser um monte de outros exemplos. O país que ela analisa não é o país que existe. Então, assim, tem o eixo do pensamento dela com o eixo da realidade, eles não estão conectados. Eles estão desconectados. Assim, o pensamento está aqui a realidade está aqui. Então, o que ela fala não tem lastro na realidade. Você escuta o que ela fala, e se você for analisar o que ela está falando, deixa eu ver, ela está falando isso, isso e isso. Deixa eu trazer isso para a realidade. Isso que ela falou, isso que ela falou, existe? Não, não existe. Está acontecendo? Não, não está acontecendo. Quem tirou o PT do poder, o impeachment da Dilma, não foram fascistas, foram o povo brasileiro que estava se fudendo com a economia quebrada, com a perda de empregos, com recessão, empresas quebrando. Não foram fascistas, foi o povo brasileiro. Agora, assim, como a cabeça dela assim, não funciona de acordo com a realidade. E não é só dela, se for pegar Karnal, Cortella, o próprio Clóvis, na grande maioria das análises, ele tem algumas coisas muito boas, mas assim, a cabeça dele continua sendo de esquerda. Ele continua achando que assim, o brasileiro paga pouco imposto. Assim, nós temos a maior carga tributária do mundo. Ele continua achando que não, a gente paga muito imposto. Quer dizer, o problema no Brasil não é que as pessoas pagam pouco imposto. O problema é que o dinheiro é desviado. E quando não é desviado, ele é mal usado, ele é mal administrado. Tudo que é público não presta. Você tem superfaturamento, você tem desvio, você tem ineficiência, tudo, tudo, tudo. Então, assim, é mentalidade estatista. Então, o que no fundo da questão, eu vou chegar já no final do vídeo, está com quase meia hora. No fundo é isso. Então, quando as pessoas, quando você, por exemplo, fizer essa pergunta, se você fizer essa pergunta, fala, poxa, mas por que eu tô vendo as coisas acontecerem de uma maneira
E as pessoas ao meu redor, e as pessoas na televisão ou no jornal, estão dizendo outro, estão falando outra coisa. Não, outro exemplo que eu vou dar agora, curtinho. Trump saiu agora, todo mundo, toda a imprensa, Trump faz discurso de ódio na ONU. Por quê? Porque ele ameaçou o ditador da Coreia do Norte. Porra! O ditador da Coreia do Norte está ameaçando jogar bomba na Coreia do Sul, no Japão, nos Estados Unidos, na puta que pariu do mundo inteiro. Está fazendo testes nucleares. O único país que está tentando controlar a loucura desse cara é exatamente os Estados Unidos através do Trump. E aqui na imprensa diz que ele que faz o discurso de ódio. O cara ameaça todos os países em volta, o coreano. Faz testes nucleares, está ameaçando o mundo com uma próxima guerra. E o Trump é o único que está tentando assim, cortar as asas desse cara, fazer com que esse cara pare de fazer loucura, pare de querer destruir o mundo. E o Trump é que faz o discurso de ódio. Não é o coreano que está fazendo discurso de ódio, que quer matar, destruir o mundo inteiro, destruir todo mundo que está ao redor. É quem está querendo controlar o louco que é o errado da coisa. Então é a mesma coisa, assim, você tá vendo assim, há um ano, menos de um ano, alguns meses, 6 meses, sei lá, um cara louco, um coreano louco, um ditador, um safado, um canalha, assassino, ameaçando boa parte do mundo que ele vai explodir e vai mandar bomba pro caralho a quatro. E a única voz que você tem que está condenando esse cara é a voz dos Estados Unidos. E os Estados Unidos está fazendo um discurso de ódio. Se os Estados Unidos não se opuserem a ele, quem que vai se opor? Esse cara vai destruir o mundo inteiro e a gente vai ficar sentado esperando cair uma bomba na nossa cabeça. Quem é que vai se opor a esse cara? Vai ser o Brasil? Não vai ser o Brasil. O Brasil é um saco de merda na inteligência, na diplomacia e nas Forças Armadas Mundial. O Brasil não ganha guerra, acho que nem da Bolívia. Quem que, vai, quem que vai colocar esse cara no seu devido lugar? Fala, cala a boca, para de fazer merda, fica aí no seu quintalzinho, nessa bosta dessa Coreia do Norte, e não enche o saco e para de ameaçar os outros, para de soltar bomba. Só tem um país fazendo isso. E esse país é o que sai na imprensa, o Trump, e é o que faz o discurso de ódio. E o coreano que está ameaçando o mundo inteiro e fazendo testes nucleares e o cara. Ah, esse não faz discurso de ódio. Esse é uma pessoa super bacana, super democrática, um estadista. Então é isso de novo, é o que eu estou falando. Aquilo que você vê acontecer é diferente daquilo que esses filhos da puta ficam te dizendo nos jornais, nas TVs, nos rádios do caralho a quatro. Então é por isso que as pessoas ficam doentes. As pessoas ficam doentes, falam, porra, mas assim, eu tô vendo uma coisa acontecer e as pessoas estão me dizendo que o que eu tô vendo não vale o que as pessoas estão dizendo. Assim, assim, o Brasil se tornou uma fábrica de enlouquecer as pessoas. Porque tudo que você vê acontecer, você presencia, você é testemunha do que está acontecendo. É a mesma coisa que você presenciar um assassinato, falar, o cara aqui matou a outra mulher, você presenciou, você viu aquilo ali. Aí de repente todo mundo começa a falar, não, na verdade a mulher é que tentou matar o cara e deu errado. Aquela história, em vez do o cara deu um murro no outro, não, na verdade o queixo do cara é que deu. Eu dei com o queixo na mão do cara, não foi o cara que deu com a mão no meu queixo. Quer dizer, o Brasil tá louco, o Brasil tá insano. E essa insanidade tem uma lógica, que é essa lógica maldita grancista que destruiu toda a intelectualidade, toda a imprensa, e você tem esse pensamento único e hegemônico. Aí se você tem uma pessoa que fale diferente, que fale a verdade, aquilo que viu, que fale diferente do que todo esse pessoal está falando, pronto. É fascista, é nazista, é um passarão, caralho é quatro, extrema direita. É essa merda. É isso. Então, é uma merda que a gente está vivendo. É uma bosta de um país. Que a culpa não é do país, mas como reverter isso?
você tem que trocar toda a intelectualidade brasileira. E antes de trocar toda a intelectualidade brasileira, você tem que trocar os professores que formam esses intelectuais. Você tem que trocar os professores que formam os jornalistas, porque hoje em dia só entra na profissão quem é jornalista formado. Então a doutrinação está nas faculdades de jornalismo. Então, e como isso não vai acontecer num curto espaço de tempo, então isso não há esperança de que isso melhore no decorrer dos anos. Então, a única coisa que resta é assim, é o povo acordar, o povo começar a descobrir por si mesmos, que seja por uma, sei lá, é, não sei, por sei lá, um clique divino ou o diabo que seja, que as pessoas comecem a ver que, pô, pera um pouquinho, esse cara está fazendo um comentário sobre um negócio, mas eu também eu sei do que ele está falando e o que ele está falando não bate com aquilo que eu vi acontecer. Então é o seguinte, então eu vou mandar esse cara tomar no cu, porque ele está me enganando. O que ele está dizendo ali não é o que está acontecendo. Então eu vou parar de ver televisão, parar de assistir esses programas que ficam se desinformando, parar de comprar revista que não presta para nada, que só desinforma, parar de comprar jornal que não presta para nada, só tem desinformação e mentira e fake news. Parar de assinar a TV a cabo, que só conta mentira, do jornalismo. Aí talvez você tenha uma chance de mudar isso. Mas eu não sei se a população brasileira vai fazer isso um dia. Uma parte está fazendo, que são as pessoas que têm canais no YouTube, que estão protestando, que estão protestando contra tudo isso que está acontecendo. Existe um movimento, assim, 10 anos atrás não existia, agora já existem pessoas que estão fazendo isso. Quantas são? Muito poucas, mas assim, começou. Antes não tinha nada, agora tem alguma coisa. Os esquerdistas estão terrivelmente preocupados, porque só essas poucas pessoas que já estão falando, já estão pensando de maneira diferente e já estão influenciando algumas pessoas, para eles já é praticamente o cúmulo. Como assim? Tem meia dúzia de pessoas que não pensam como a gente. Para eles já é o desespero, porque eles querem a massificação total do pensamento esquerdista na sociedade. Eles não aceitam nenhum tipo de. Eles não aceitam que tenha, sei lá, 200 milhões de pessoas, que você tenha 1 milhão de pessoas que pensem diferente. Não, eles querem que todo mundo pense igual. Então é isso. Então, se você, para finalizar mesmo agora, então se você está presenciando algo na TV, você tá ligando na televisão e tem um jornalista, um filósofo, uma porra qualquer dessa, dizendo pra você, narrando pra você uma notícia que você sabe que aquilo lá é falso, que aquilo lá não tem nada a ver com o que o cara tá falando, desliga aquela merda, para de ver isso aí, não dá mais audiência pra esse tipo de coisa. Joga fora, não compra mais livro desse cara, não assista mais o programa que esse cara faz. Assim, joga fora, joga no lixo. O que não presta, joga no lixo. É só assim que a gente vai conseguir. É claro que vai levar talvez 500 anos, mas é só assim. Não tem outro jeito. Tá bom? Nossa. É pra ser um vídeo curto. Uau. Bom, é isso aí, pessoal, tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.